Ao longo dos séculos, certos livros emergiram como relíquias enigmáticas, desafiando o tempo, a lógica e até mesmo a própria noção de realidade. São manuscritos cobertos por camadas de simbolismo, escritos em línguas extintas ou inventadas, com conteúdos que mesclam mitologia, teologia, alquimia, astrologia e rituais esquecidos. Envoltos em névoas de ocultismo e mistério, essas obras evocam um saber que, segundo muitos, jamais deveriam ter sido acessado pelos homens. Alguns desses volumes existem fisicamente, guardados em bibliotecas obscuras, coleções privadas ou museus que preferem não exibir suas páginas ao público. Outros vivem apenas em relatos, cartas, tradições orais ou nas sombras do folclore esotérico. Ainda assim, todos compartilham um elemento comum: provocam fascínio imediato, temor instintivo e um respeito silencioso até mesmo entre os mais céticos. Nessa jornada documental, exploraremos os 10 livros mais enigmáticos e proibidos da tradição esotérica ocidental. Prepare-se para adentrar num território onde o conhecimento não é apenas poder, mas também um perigo. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. Livro de Dzian. O livro de Dzian, citado extensivamente por Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica do século XIX, seria a fonte primordial de uma sabedoria ancestral conhecida como doutrina secreta. Segundo Blavatsky, os versos do livro teriam sido transcritos a partir de manuscritos preservados por mestres ocultos dos Himalaias, e originalmente escritos em Senzar, uma língua desconhecida e jamais identificada por estudiosos modernos, o que já lança uma sombra sobre sua existência. A obra conteria os chamados Estâncias de Dzian, versos enigmáticos que marcam a criação do universo, a evolução da alma e os ciclos cósmicos da humanidade, em uma cosmologia muito distinta da tradição ocidental. Para os teosofistas, o livro de Dzian é tão sagrado quanto os Vedas, mas infinitamente mais antigo, um remanescente da sabedoria das civilizações perdidas da Atlântida e da Lemúria. No entanto, a inexistência de qualquer exemplar físico, aliada à completa ausência de registros anteriores a Blavatsky, faz com que muitos a considerem um mito moderno ou uma construção literária esotérica, criada para fundamentar a teosofia. Ainda assim, a obra continua sendo estudada por ocultistas contemporâneos e seu caráter simbólico mantém viva a ideia de um conhecimento proibido, oculto nas montanhas do Tibete, à espera daqueles que ousarem compreendê-lo. Excalibur. Muito antes de fundar a Igreja da Cientologia, L. Ron Hubbard afirma ter escrito uma obra que mudaria os rumos da humanidade. Excalibur. Segundo o próprio autor, o livro foi concebido durante uma experiência de quase morte nos anos 1930, quando entre a vida e a morte ele teria vislumbrado a essência da existência humana e condensado esse saber em um manuscrito com o poder de transformar radicalmente a mente de qualquer leitor. Hubbard alegava que aqueles que leram o manuscrito em sua íntegra teriam enlouquecido ou sido tomados por um estado de êxtase insuportável. Um dos editores supostamente desmaiou após a leitura. Nenhum desses relatos foi confirmado e o manuscrito original jamais foi publicado oficialmente. Apenas referências vagas e testemunhos indiretos sustentam sua lenda, alimentando especulações sobre o seu conteúdo, que envolveria verdades absolutas sobre a consciência, o universo e o controle da mente humana. Ao longo dos anos, Excalibur se tornou uma espécie de santo graal moderno, procurado por curiosos, ocultistas e críticos da cientologia. Seu nome, tomado da lendária espada do rei Arthur, sugere um poder simbólico, o de revelar a verdade última àqueles que forem dignos ou ousados o bastante para empunhá-lo. Hoje, é considerado mais uma lenda psicológica de culto do que de um grimório tradicional, mas o mistério que o cerca o mantém entre os livros enigmáticos da era contemporânea.
Livro de Thoth. Envolto em mitos que remontam ao Antigo Egito, o Livro de Thoth seria um tomo sagrado atribuído ao deus Djehuti, mais conhecido pelo nome grego Thoth, divindade da sabedoria, da escrita e da magia. Segundo a tradição, esse livro conteria segredos cósmicos, fórmulas místicas e conhecimentos arcanos capazes de conceder ao leitor o domínio absoluto sobre os céus, a terra e o submundo. Dizia-se que quem o lesse poderia compreender a linguagem dos animais, manipular a realidade e até ressuscitar os mortos, mas ao custo de terríveis consequências espirituais. O livro, segundo os relatos antigos, teria sido enterrado com o faraó Sete-Nicamuas, que ao encontrá-lo teria sofrido horrores indescritíveis por ter ousado desvendar um conhecimento reservado aos deuses. Nenhuma cópia física comprovada jamais foi encontrada, mas fragmentos e ecos de sua sabedoria teriam sobrevivido através dos séculos em textos herméticos como Corpus Hermeticum, em tratados esotéricos da Antiguidade Tardia e de forma simbólica nas cartas do tarô egípcio, cuja estrutura muitos ocultistas consideram um reflexo cifrado da sabedoria thotiana. Em tempos modernos, o nome Livro de Thoth foi também adotado por Aleister Crowley, que usou o título para batizar sua obra sobre tarô, concebida com a artista Lady Freda Harris, reforçando a ligação entre a antiga tradição egípcia e o ocultismo ocidental. Porém, mais do que um objeto físico, o verdadeiro Livro de Thoth permanece como uma ideia poderosa e perigosa, um símbolo do saber absoluto que desafia os limites humanos e que talvez devesse permanecer selado para sempre. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. Maleus Maleficarum. Conhecido como Martelo das Feiticeiras, o Maleus Maleficarum foi publicado pela primeira vez em 1487, escrito pelos inquisidores Heinrich Kramer e possivelmente Jacob Sprenger, sob o aval do papado da época. Este tratado sombrio tornou-se a principal ferramenta jurídica e teológica usada durante os séculos de perseguição às chamadas bruxas na Europa, especialmente entre os séculos XV e XVII. Sua proposta era clara: provar a existência da bruxaria e justificar sua erradicação pelos meios mais severos. Dividido em 3 partes, o livro delineia supostas práticas de bruxaria, ensina a reconhecer sinais de possessão demoníaca e instrui inquisidores sobre como interrogar e extrair confissões, frequentemente por métodos hoje considerados cruéis e antiéticos. Embora não traga fórmulas mágicas ou rituais ocultistas, o texto mergulha em uma lógica perversa e obsessiva sobre o mal, carregando uma atmosfera de terror teológico que o faz ser visto como um dos volumes mais sombrios da história religiosa ocidental. Com dezenas de edições impressas durante a Idade Média e a Renascença, o Maleus Maleficarum consolidou o estereótipo da bruxa como uma ameaça feminina herética e subversiva, alimentando fogueiras por toda a Europa. Seu conteúdo não busca o saber oculto, mas sim a sua destruição sistemática. Por isso, ele não é um grimório no sentido tradicional, mas um manual da paranoia religiosa cuja aura maléfica permanece como um lembrete do que acontece quando o medo se alia ao dogma. Mais que um livro, o Maleus é um espelho sombrio da intolerância humana travestida de fé, um símbolo do terror institucionalizado que se tornou, ironicamente, um artefato histórico fascinante para estudiosos do esoterismo e da cultura sombria. Grimório do Papa Honório. O Grimório do Papa Honório, também conhecido como Grimório do Papa Honorius, é um dos livros mais controversos da tradição esotérica ocidental. Atribuído apocrifamente ao Papa Honório III, pontífice entre 1216 e 1227, o texto, no entanto, teria surgido apenas no século XVIII, em plena efervescência do ocultismo europeu. A obra alega ter sido escrita por um dos mais altos representantes da Igreja, o que por si só já confere um caráter blasfemo e paradoxal ao conteúdo. Diferente de grimórios mais simbólicos, o Grimório do Papa Honório mergulha diretamente em rituais de invocações angelicais e demoníacos, supostamente acessíveis apenas aos sacerdotes ordenados, segundo o próprio preâmbulo da obra.
Ele apresenta instruções detalhadas para a realização de missas negras, pactos, círculos mágicos, exorcismos e controle de entidades espirituais, sempre com um verniz de linguagem cristã que reforma seu aspecto herético. Durante séculos foi considerado um dos textos mais perigosos da magia cerimonial, não apenas por suas práticas ousadas, mas por se apresentar como um manual de poder espiritual legítimo, como se a própria autoridade papal fosse usada para dominar forças obscuras. É citado em bibliografias ocultistas como obra proibida, muitas vezes mantido longe de bibliotecas públicas e acessado apenas por estudiosos ou praticantes experientes. Embora existam diversas edições e traduções, quase sempre de origem duvidosa, a aura de medo e advertência que envolve permanece. O uso deste grimório é tradicionalmente cercado por avisos severos, muitos deles alertando que a manipulação de tais ritos podem gerar consequências espirituais irreversíveis. Mais do que um simples compêndio de feitiçaria, o Grimório do Papa Honório simboliza um encontro desconcertante entre o sagrado e o profano, um livro que flerta com a luz da catedral e a sombra do oculto, e que ainda hoje desperta tanto fascínio quanto inquietação entre os que ousam abrir as suas páginas. Clavícula de Salomão. A Clavícula de Salomão, também conhecida como Chave de Salomão, é um dos mais influentes grimórios da história da magia ocidental. Atribuída ao lendário rei Salomão, figura bíblica conhecida por sua sabedoria e domínio sobre espíritos, o livro teria sido escrito entre os séculos XIV e XVIII, com base em tradições muito antigas transmitidas oralmente por manuscritos hebraicos, árabes e latinos. Segundo a lenda, Salomão teria recebido de Deus um anel mágico com o qual poderia controlar demônios, elementais e outras entidades espirituais, obrigando-os a cumprir tarefas e revelar segredos ocultos. A clavícula seria o registro dessas práticas, um compêndio meticuloso de invocações, selos mágicos, orações purificatórias, círculos de proteção e consagrações de instrumentos rituais. A obra é estruturada de forma a instruir o praticante em cada etapa do ritual mágico, sempre com ênfase em pureza moral, preparação espiritual e uso correto dos nomes sagrados. A influência da Clavícula de Salomão se estende por toda a tradição esotérica ocidental. Grimórios famosos como Lemegeton, ou A Chave Menor de Salomão, o Heptameron, de Pietro d'Abano, e o Livro da Magia Sagrada de Abramelin tomam emprestadas fórmulas mágicas, símbolos e estrutura ritualística. Muitos estudiosos a consideram a pedra angular da magia cerimonial europeia, especialmente dentro da tradição hermética e da ordem hermética da Aurora Dourada. O prestígio da clavícula não reside apenas em sua antiguidade ou complexidade, mas na reverência com que é tratada por ocultistas ao longo dos séculos. Embora versões apócrifas e adaptações modernas existam aos montes, sua essência permanece como um guia espiritual que exige disciplina, fé e respeito profundo pelos mistérios que tenta decifrar. Mais do que um manual mágico, a Clavícula de Salomão é vista como uma ponte entre o mundo visível e o invisível, um texto que representa a eterna busca humana por poder, sabedoria e contato com o divino. Livro de Enoque. O livro de Enoque é um texto antigo datado aproximadamente entre os séculos 3 a.C. e 1 d.C., que esteve presente em várias tradições religiosas, mas acabou excluído das versões canônicas da Bíblia Ocidental, embora tenha sido preservado integralmente na Igreja Ortodoxa Etíope. Atribuído a Enoque, bisavô de Noé e uma das poucas figuras bíblicas que andou com Deus, este livro é uma obra de profundidade mística, apocalíptica e simbólica. O texto é composto por diversas seções, entre elas a narrativa da queda dos vigilantes, anjos caídos que, segundo a tradição, desobedeceram às ordens divinas ao descer à terra, onde ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, como artes ocultas, metalurgia, astrologia e magia. Esses segredos, embora transformadores para a humanidade, causaram desequilíbrios e corrupção, culminando em um juízo celestial que marcou o início de uma era apocalíptica. Além disso, o livro de Enoque traz visões de céus e infernos,
detalha a estrutura do cosmos e oferece profecias sobre o juízo final, a vinda do Messias e a restauração da justiça divina. Seu conteúdo esotérico influenciou fortemente o pensamento místico judaico, o cristianismo primitivo e mesmo correntes ocultistas posteriores. Devido à sua exclusão dos cânones oficiais, o livro de Enoque permaneceu envolto em mistério por séculos, circulando em círculos restritos e apenas recentemente ganhando maior atenção acadêmica e esotérica. Seu valor não reside apenas na antiguidade, mas na riqueza simbólica que o convida à reflexão sobre os limites entre o divino e o humano, o oculto e o revelado, o sagrado e o profano. Por tudo isso, o livro de Enoque é considerado um dos textos mais enigmáticos e místicos das escrituras antigas, um verdadeiro portal para os segredos esquecidos da antiguidade. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. Livro de São Cipriano. Conhecido popularmente como o Livro Preto, o Livro de São Cipriano é uma obra carregada de mistério e ambiguidade, uma compilação ancestral que reúne orações cristãs, feitiços, encantamentos, invocações e pactos mágicos. Sua aura mística é reforçada pela lendária figura de São Cipriano, que, segundo tradições populares e folclóricas, teria sido um poderoso mago ou feiticeiro antes de sua conversão ao cristianismo. Essa dualidade entre o sagrado e o profano imprime ao livro uma singularidade única, tornando um símbolo de conflito entre luz e sombra, fé e magia. Sua origem exata é obscura, com diferentes versões circulando entre países de língua portuguesa e espanhola, muitas vezes contendo trechos que vão desde rezas devotas até rituais de magia negra, o que amplia o fascínio e o temor que o cerca. O livro foi transmitido por séculos de forma oral ou manuscrita, lido em voz baixa quase em segredo e passado de mão em mão como um conhecimento perigoso e sagrado ao mesmo tempo. No folclore e na cultura popular, o livro de São Cipriano é considerado um poderoso grimório capaz de despertar forças ocultas, proteger contra males e influenciar destinos, mas também é cercado de advertências sobre o seu uso imprudente que poderia atrair consequências espirituais graves. Essa aura de reverência e medo fez com que muitos o evitassem ou apenas se aproximassem com extremo respeito. Assim, o livro de São Cipriano permanece como um dos mais famosos e controversos grimórios da tradição ocidental, um relicário místico que mescla a tradição religiosa, magia popular e mistério esotérico, deixando sempre em aberto o limite entre o real e o imaginário. Necronomicon. Embora tenha surgido originalmente como uma criação fictícia do escritor H.P. Lovecraft, o Necronomicon transcendeu as páginas da literatura de horror para se tornar um dos livros mais célebres e enigmáticos do imaginário esotérico contemporâneo. Descrito por Lovecraft como um grimório ancestral, supostamente escrito pelo misterioso árabe Abdul al-Azhed, o Necronomicon conteria conhecimentos obscuros sobre entidades cósmicas além da compreensão humana, forças ancestrais que desafiam a sanidade e saberes proibidos sobre o universo, a morte e os portais entre as dimensões. O livro, dentro do universo ficcional, é temido por revelar segredos que poderiam destruir a mente de qualquer leitor. No entanto, sua influência ultrapassou o campo da ficção e diversos autores ocultistas e grupos dedicados às práticas místicas passaram a reivindicar versões reais ou reconstruídas do Necronômico. Isso criou uma aura ambígua onde o imaginário literário se funde com rituais e crenças ocultistas, fazendo do Necronomicon uma presença constante em livrarias esotéricas, cerimônias ocultistas e relatos de lendas urbanas ao redor do mundo. Apesar de sua origem ficcional, o livro exerce fascínio por representar o desconhecido absoluto, o símbolo do medo e da atração pelo proibido. É considerado por muitos um portal para o abismo do saber oculto, um artefato que desafia a fronteira entre realidade e mito, entre o imaginário literário e a crença real em poderes que ultrapassaram os limites humanos. Por isso, o Necronômico ocupa um lugar singular na cultura oculta, como um livro que não existe, mas que de certa forma está em toda parte. Manuscrito Voynich. Considerado o mais enigmático e inexplicável de todos os livros da humanidade,
O manuscrito Voynich é um volume real e tangível, mas que carrega consigo um véu quase impenetrável de mistério. Datado do século XV, sua autoria permanece um completo mistério. Ninguém sabe quem o criou, nem com que propósito. Escrito em uma língua ou código completamente indecifrável, o texto é acompanhado por ilustrações vívidas e desconcertantes, plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida, diagramas astrológicos complexos, figuras humanas e símbolos geométricos cuja função e significado permanecem um enigma absoluto para linguistas, criptógrafos e historiadores até hoje. Ao longo dos séculos, inúmeros estudiosos, esotéricos e especialistas em códigos tentaram, sem sucesso, decifrar seu conteúdo. Diversas teorias circulam sugerindo que pode ser um tratado botânico, um manual médico, um compêndio alquímico ou até mesmo um texto místico com conhecimento oculto sobre o cosmos e a natureza da vida. Porém, nenhuma delas foi comprovada e o manuscrito parece desafiar todas as tentativas de interpretação racional. O Voynich não é apenas um livro, é um paradoxo histórico que provoca fascínio e frustração, um relicário do desconhecido que combina arte, ciência e mistério numa forma quase sobrenatural. Sua aura é a de um objeto vivo que sussurra segredos incompreensíveis, um verdadeiro labirinto de enigmas que simboliza o limite extremo do conhecimento humano. Um livro real, mas com a alma de um pesadelo indecifrável. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esses misteriosos e enigmáticos tomos. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Em uma era dominada pela informação instantânea, onde o conhecimento parece estar a um clique de distância e a curiosidade humana é constantemente saciada, esses livros antigos e misteriosos continuam a resistir, desafiando a plena compreensão da razão e da ciência. São relíquias de épocas esquecidas, onde o medo e o fascínio coexistiam de forma íntima e onde o saber profundo não era apenas uma busca intelectual, mas um caminho repleto de riscos e de consequências invisíveis, um saber que muitas vezes vem acompanhado de advertências, sigilos e, para alguns, uma verdadeira maldição. Ler qualquer um desses títulos ultrapassa a mera experiência literária ou acadêmica. É um ato que demanda coragem, atenção e respeito, pois são portais que conduzem o leitor ao limiar do desconhecido, onde as fronteiras entre a realidade, mito e superstição se tornam tênues. Esses livros carregam o peso da história, da cultura e do misticismo, e sua leitura implica em um contato direto com forças e ideias que escapam ao controle comum. Não é apenas uma página que se vira, mas um convite sombrio para mergulhar em mistérios que talvez jamais sejam totalmente desvendados. Nem todos estão preparados para esse encontro com o oculto, com o insondável. Para alguns, o conhecimento contido nessas obras pode ser uma bênção. Para outros, um fardo capaz de transformar para sempre a percepção do mundo e do próprio ser. Assim, esses livros continuam vivos em seu silêncio enigmático, ecoando as palavras que jamais foram plenamente lidas e talvez jamais sejam. E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por resposta nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.